Vem o segundo modelo atômico, que é o modelo atômico de Thomson. Esse modelo atômico de Thomson fica também conhecido como modelo atômico do pudim de passas. Vou já explicar por que pudim de passas. E ele vai ter três características importantes. Os átomos são esféricos, os átomos possuem massa, é claro, são maciços, só que agora o átomo é um fluido, tem essa diferença, e os átomos são divisíveis. Então, gente, o que acontece aqui? Qual é a grande novidade do modelo atômico de Thomson em relação ao modelo atômico de Dalton? A grande novidade aqui, gente, vai ser a divisibilidade do átomo. Então, nós vamos ter em Thomson que os átomos eles são esféricos, eles possuem massa e eles são divisíveis, átomos divisíveis. Essa é a grande diferença entre o modelo atômico de Thomson e o modelo atômico de Dalton. Quero ressaltar que no modelo atômico de Thomson, ele propõe que o átomo seria uma esfera constituída de um fluido todo positivo, e sobre esse fluido esférico todo positivo existiriam as cargas elétricas negativas. Por isso que é comparado ao pudim de passas. Surge aí, gente, a ideia de que o átomo ele é divisível, porque ele tem duas partes, tem uma parte positiva e tem uma parte negativa, pelo menos. Uma descrição que em 1897 J.J. Thomson, Joseph John Thomson, acumulou todas as informações. Que informações são essas, professor Caires? Essas informações, gente, são os fatos que foram observados experimentalmente em ampolas de vidro, em tubos de vidro, chamado de ampolas de Crookes. As ampolas, os experimentos nas ampolas de Crookes permitiram a descoberta do elétron. Essas ampolas de Crookes, inicialmente, os experimentos, eles permitiram a descoberta dos raios catódicos, porque era algo que saía do polo negativo, chamado cátodo, era algo que saía de um polo metálico chamado cátodo, e como eles não sabiam do que é que se tratava, eles chamaram de raios catódicos por estar saindo do cátodo. Eles fizeram experimentos para descobrir quais eram as características dos raios catódicos e eles descobriram três características. Os raios catódicos, que eram raios que saíam, era uma luminosidade que saía do cátodo, tinham três características. Primeiro, ele se propagava em linha reta. Ele se propagava de forma retilínea. Segundo, eles eram corpusculares, possuíam massa, eram corpusculares. E terceira característica observada é o fato de que eles têm carga elétrica negativa. Então, nas ampolas de Crookes, os experimentos realizados nas ampolas de Crookes permitiram a proposição dessas três características para os raios catódicos. Se propagam em linha reta, são corpusculares, possuem massa e têm carga elétrica negativa. Estava assim descoberto, através dessas informações, que o átomo ele era constituído de partículas ainda menores. Como anteriormente acreditava-se que o átomo era formado, seria o que compunha a menor partícula formadora da matéria. Aqui em Thomson descobre-se que isso não é verdade. Então esse modelo atômico tem um grande efeito, que é a proposição de que a matéria é formada por partículas que tem uma divisibilidade, pelo menos duas regiões, uma positiva e uma negativa. Há um detalhe sobre o modelo atômico de Thomson, é que ele surge para explicar
algo que o modelo atômico de Dalton não conseguiu. Quando se coloca um sal em água, a água ela passa a ser condutora de eletricidade. Água pura não conduz corrente elétrica, mas uma água que tem um sal dissolvido, tem um ácido dissolvido, passa a ser condutor de eletricidade. Como Dalton não havia falado nada a respeito de cargas elétricas, esse modelo atômico de átomo não conseguia explicar essa condutividade elétrica dessas substâncias. Quando os químicos, os físicos, começam a estudar essas propriedades, eles chegam a essas ideias, a essas proposições, e nós passamos a explicar satisfatoriamente por que um sal, um ácido ou uma outra substância, quando dissolvida em água ou quando fundidos, no caso dos sais, passa a ser condutor de eletricidade, beleza?